que o Senhor quer encontrar em cada um de nós. E Ele procura fazer isso para que a sua alegria seja perfeita. Ninguém planta uma semente pensando em não colher frutos. Plantei uma árvore à toa, sem propósito. Você pensa em alguma coisa ou numa sombra, em ter um resultado, em ter uma alegria com aquela plantio. E assim o reino dos céus é feito. Deus, através de Jesus Cristo, Ele lançou essa semente, e essa semente teve que morrer para gerar em nós vida, e não uma vida comum, uma vida eterna, a qual nós temos direito nesse nome, carregando essa essência dessa semente dentro de nós, e sabemos ser através do Espírito Santo. Então Deus lançou a semente que é Cristo nessa terra, para que ao tempo certo, Ele esperou até o ministério de Cristo. Cristo aos 30 anos Ele começa a ministrar. Então Ele esperou um tempo, Ele esperou um processo, porque nós precisamos entender que as coisas de Deus, por maiores que sejam, elas têm um tempo, elas têm um propósito, elas têm um processo a ser seguido. Muitas das vezes nós esquecemos desse processo, não aceitamos, queremos tudo para ontem, mas até a ação do Filho de Deus, ela teve um processo a ser esperado, um tempo a ser esperado, vencido, para que isso acontecesse. Então Deus lançou Cristo para colher os frutos das nossas vidas, os frutos das nossas almas. E essa semente foi replicada, ela foi germinada e ela foi crescendo. Às vezes as pessoas não viram como aconteceu, mas olha o número de evangelhos que temos hoje, porque foi multiplicando, foi crescendo, essa semente foi gerando árvores que davam mais árvores ainda, mais frutos ainda. Esses frutos foram dando outras sementes, e nós estamos aqui. Muitos de nós estamos aqui porque alguém foi alcançado pela semente que é Cristo, e que lançou a semente que é Cristo em outra pessoa e foi alcançada, e essa pessoa lançou em nosso coração a semente da palavra de Deus, que cresceu, germinou e no tempo certo produziu um resultado na nossa alma que trouxe frutos para Deus. Então é um processo de continuidade que Deus vem trazendo e buscando, e que Deus requer de cada um de nós. Deus quer que continue sendo assim, que nós continuamos sendo esses que semeiam a semente, discípulos de Cristo, que semeiam amor, paz, carinho, honestidade na vida das pessoas, para que elas vejam em nós algo, recebam de nós algo que venha transformá-las de dentro para fora. Gentileza, carinho, amor transforma as pessoas e geram mais gentileza. Maldade gera maldade cada vez mais. Então, através disso, por isso que Deus fez essa obra em nós, para que ela desse a sequência, porque tudo que Deus criou é autossustentável. Você vê que a terra está até hoje produzindo fruto e sustentando a vida. O homem está aí caminhando, perpetuando e prosseguindo e vivendo, vencendo desafios. O que vem, ele passa por cima, porque o próprio Deus é sustentando. Então a semente de Cristo em nós, ela é autossustentável, porque quem tem Cristo tem o alimento diário que precisa, a força diária que precisa, a sabedoria diária que precisa. Quem tem Cristo tem tudo que precisa para vencer todos os obstáculos. Então é a semente autossustentável em nós que produz frutos para a glória de Deus. Então assim foi, assim é a palavra de Deus na nossa vida. E ela requer de nós que venhamos fazer isso, que a gente continue plantando os ensinamentos da Bíblia, plantando palavras de conhecimento, palavras de Deus ao coração das pessoas, visando os bons resultados, visando vidas transformadas, visando vidas impactadas. E muitas das vezes são assim, como diz a palavra ali, a gente lança uma semente, às vezes a gente não vê acontecer, não vê crescer. Você fala de Jesus com uma pessoa, você fala do poder de Deus com uma pessoa, mas às vezes aquela pessoa não demonstra muita coisa, ela não demonstra muita reação. Muitas vezes aquela pessoa nem parece que acreditou, nem parece que recebeu, mas a semente foi plantada, e no tempo certo ela começa a germinar. Às vezes no momento de aflição, aquela pessoa vai lembrar daquela palavra que você falou, ora a Deus, que Deus responde, vai para a igreja, e aquela pessoa toma a atitude que precisa para mudar aquela situação, através daquela sementinha que você plantou lá atrás. Então muitas vezes nós não vemos crescer, nós não vemos criar raiz, nós não vemos frutificar, porque às vezes a pessoa sai de perto de nós, mas depois, minha esposa mesmo já ouviu isso de algumas pessoas que ela conhecia, que achavam que estava perdida, e a pouco a pessoa falou, entreguei a vida para Jesus, voltei para Cristo, estou na caminhada.
E o coração dela se alegrou porque ela falou de Jesus para essa pessoa. Então muitas das vezes a gente consegue ver, outras não vamos ver. Mas em Cristo nós temos que ter certeza que qualquer palavra lançada, ela germina, ela produz resultados, né, no coração. Então é isso que Deus quer, que a gente continue lançando essa pequena semente, para que ela venha produzir, crescer no coração das pessoas, trazendo esperança, trazendo fé. Porque aquela pessoa ela vai pensando naquilo que foi dito, naquele ensinamento, ou às vezes até na correção, que a princípio, quem eu sei, eu não tenho direito de falar da minha vida, não. Mas ela ouviu, e depois ela para e fala assim, não é que a pessoa estava certa, ela vai pensando, e o Espírito Santo que convence, que é o Espírito Santo que convence a pessoa a mudar, a aceitar. Mas ainda ela vai meditando naquilo que você falou, ou numa situação, ela lembra daquilo, o Espírito traz a mente dela, e ela fala, não é verdade. E aquilo começa a produzir no coração dela, dia após dia, aos pouquinhos, muda um tiquinho hoje, um tiquinho amanhã. Como foi com a gente, como é com a gente na caminhada. A cada dia melhoramos e mudamos um pouquinho. Então às vezes aquela palavra sua que você disse, aquela atitude que você fez, não pareceu que funcionou em nada. Mas ela ajudou aquela pessoa a encontrar um caminho, ela mudou a atitude de uma pessoa. Às vezes você não viu, mas lá na glória você vai ver. E é isso que Deus quer que a gente continue fazendo, que aos poucos, Ele vai mudando pessoas à nossa volta, através do nosso testemunho. Muitos serão transformados de uma vez, outros serão impactados aos poucos. Mas é nesse processo, que às vezes parece lento, esperar crescer, a gente quer plantar hoje e nascer igual o pé de feijão, para a gente buscar o pote de ouro. Mas isso é só na história. Com Deus a caminhada é diferente. Então Deus vai, através dessas pequenas sementes, desses pequenos gestos da nossa vida, Ele vai estabelecendo o reino de Deus através de nós. Aos pouquinhos Ele vai alcançando pessoas, estendendo a palavra, estendendo o alcance através de cada um de nós, embaixadores, representantes de Cristo na terra, os porta-vozes de Deus, que carregamos a palavra de vida eterna, essa que está escrita aqui, para que nós sejamos como João Batista, como Jesus Cristo, quem leva a semente de vida, quem leva as boas novas de salvação, de redenção. É chegado o reino dos céus. Arrepende-se, mude, venha, ainda dá tempo, entra na barca de salvação, se converta, mude de direção, é para cá, lá não tem nada para você não. E através de palavras às vezes simples, as pessoas vão se encontrando no caminho. Você deve ter fechado, mas no versículo 30 a Bíblia continua em Marcos 4:30, dizendo a parábola do grão de mostarda. Eu não vou ler, mas você pode ler lá, eu vou ministrar a respeito. Então no versículo 30, Jesus continua dizendo lá, ao que podemos comparar o reino de Deus? Com qual parábola, com qual história nós podemos explicar melhor para que as pessoas entendam o que é o reino de Deus? Ou como é o reino de Deus? Aí no versículo 31 ele continua dizendo, o reino de Deus é como, ele é parecido com aquele grão de mostarda pequenininho. O reino de Deus, um grão de mostarda pequenininho, aquela palavrinha pequena, aquele gesto pequeno, ele é parecido com um grão de mostarda aqui pequenininho, que quando plantado na terra, mesmo ele sendo aquela menor das sementinhas, ele produz, ele cresce e dá um grande resultado. Ele se torna a maior das hortaliças. É uma coisa que parece simples, é uma coisa que parece pequena, mas que quando a pessoa deixa entrar no coração, aquilo muda uma história. Faz de um bandido um pastor, faz de um viciado um pastor, faz de um perdido um direcionador de caminhos. É uma sementinha. Minha sogra já foi testemunhada aqui, que ela falava com a pessoa, fulano passava na rua, via, Jesus te ama. Ela só falava isso. E não precisou, não sei se Deus usou outras coisas, porque às vezes Deus vai colocando outras pessoas para falar o resto da frase. Jesus te ama, não deixe de ficar minha. Essa vida não leva nada, volta para Jesus. Às vezes Deus vai completando a frase através de outras pessoas, porque se usar um só, ele está por ouvido, então usa picado. Mas ela só falava isso, e daí a pouco o homem estava na igreja, glorificando a Deus e caminhando.
Porque foi a sementinha que ela plantou ali que gerou uma grande árvore. E aquela grande árvore, como diz na palavra lá, ela cresce tendo sido plantada, né, tendo sido, versículo 32, lá vai dizer que ela tendo sido plantada, a mensagem tendo sido pregada, ela se torna uma grande árvore, uma grande hortaliça, uma grande fonte de alimento. Porque aquela pessoa também se torna fonte de alimento. Depois que ela recebe e é transformada, plantada e crescida a mensagem, aquele que falava mal prega a palavra. Aquele que agia mal começa a ser fonte de alimento para outras pessoas. Começa a ser proteção. Ele cria ramos. A palavra fala que ela cresce e cria ramos, né? Ela se espalha de certa forma, que as aves do céu, ou seja, as pessoas que estão vagando perdidas pela vida, encontram ali abrigo, encontram ali proteção. Então a palavra de Deus é assim, é uma sementinha, uma coisa simples que você fala que pode mudar uma vida. Muda um pai de família e ele começa a direcionar os filhos na presença de Deus. Muda uma pessoa e ela começa a falar, anunciar, ser pregadora das boas novas e salvar outras vidas. Muda um bandido e faz dele trazer palavras de cura, orar por curas e pessoas serem curadas, casamentos restaurados por causa de uma pessoa que estava vagando, perdida como uma ave sem saber o que fazer da vida. Então as aves encontram ninho nessa árvore que cresceu a partir de uma pequena semente. Então o reino dos céus é assim, o reino de Deus é assim. Pequenas palavras de amor, às vezes eu te amo, eu me importo com você, eu estou preocupado com você. Às vezes palavras pequenas, mas que soam como doçura, que soam trazendo relevância no coração de uma pessoa. E dependendo da palavra que você der a uma pessoa que já está com um princípio de depressão, a pessoa pode afundar. Mas dependendo da palavra que você der, você pode tirar ela de uma lamaçal de depressão, porque ela se sente amada, porque a palavra foi verdadeira. Então nós precisamos levar o reino dos céus às pessoas, e às vezes muitas pessoas estão tentando trazer teologias complicadas, palavras com histórias muito mirabolantes, palavras muito bonitas, e Deus está procurando palavras sinceras, por mais simples que sejam, porque não importa o tamanho da semente, o que importa é qual a semente está sendo lançada. Se ela é de vida, ela produz vida. Então nós precisamos, se ela é de amor, ela produz amor. Então pequenos gestos de carinho, de respeito, podem mudar uma pessoa. Pequenas palavras de fé, continue acreditando, confie em Deus, espera mais um pouco, não abandona, não desiste não. Palavras que parecem ser simples, tenha paciência. Palavras que parecem ser rotineiras, jargão e comum, podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa que já estava quase desistindo, uma pessoa que já estava abrindo mão, que já estava depressiva da vida. Mas quando ela ouve aquela palavra, e aquela palavra encontra terreno, ela desce para o coração e ela começa a pôr em prática aquela palavra traz grandes resultados. Ela pode salvar uma vida, traz resultados na nossa vida e na vida daquelas pessoas que ouviram e que praticaram. As pessoas às nossas voltas são alcançadas às vezes por pequenos gestos nossos, por pequenas posturas nossas. Então nós precisamos tomar cuidado, porque com tudo que fazemos, em tudo que somos, nós anunciamos o reino, se é de verdade ou não. Como minha esposa falou, nós precisamos continuar andando, chorando ou cantando, fazendo o que for fazer, com fé, confiando e mostrando em quem cremos. É na luta, na dificuldade, eu continuo adorando, porque não depende do que ele vai fazer, depende do que ele já fez aqui dentro. Essa semente já germinou e produziu alimento, e outras pessoas vão ver a nossa fé fortalecida e vão ter esperança novamente. Porque é assim, às vezes através daquela palavrinha que você tanto fala, igual Jesus te ama, a Bíblia fala que é no ouvir da palavra que a fé vem, que a fé cresce, que a fé aparece, que ela transforma uma vida. Então nós precisamos continuar pregando, ensinando, porque é assim que Deus vai alcançar as pessoas. Porque às vezes através daquela palavrinha simples que você deu, não espera um pouquinho, confia mais um pouquinho, é que a pessoa vai com paciência buscar e viver
viver o grande milagre dela. Às vezes ela estava perto de chegar e desiste, porque ninguém teve uma palavra de Deus para dar o coração dela. E a palavra de Deus não é, eis que te digo que você ia. Não é essa, não precisa dessa. Se Deus quiser dar, Ele pode dar, Ele faz também. Mas Ele pode ser, a palavra pode ser aquela mãe que fala, espera meu filho, ou então vai meu filho, acredita meu filho. Ou aquele irmão que chega, não, Deus é contigo, não desanima não. Não deu errado agora, vamos orar, pede direção de novo. Então qual que é a palavra de Deus no seu coração? Pode ser qualquer palavra simples, nós precisamos é crer no Espírito e deixar que Ele fale através de nós. Então em Lucas 13, 20, Jesus vai voltar outra vez a dizer, Jesus vai trazer outro entendimento. Ele fala lá, ao que eu posso comparar o reino de Deus? No versículo 21, pois o reino de Deus é parecido com um pouquinho de fermento que a mulher coloca em 3 porções de farinha. É um tiquinho à toa de fermento colocado num monte de farinha, mas que quando misturado, quando envolve toda a massa, quando colocado, ele traz um grande resultado, ele muda a situação. Parece uma coisinha pequena e de repente está uma coisa grande. Parecia que não ia ser nada, de repente é algo bonito, está aquele bolo bonito, porque ele cresce de tal forma. E ainda tem que esperar o tempo, porque você põe um fermento, dá uma apertada no crente ali, você põe a mensagem, passa ele pelo aperto um pouquinho, depois deixa ele descansar, aí depois que ele cresce. A vida do crente é assim. Por isso que minha esposa falou, luta hoje, luta amanhã, porque é o misturar do fermento de Deus para que a nossa massa cresça e a glória de Deus apareça. Então são pequenas coisas que fazemos, que quando fazemos com amor, quando fazemos direcionadas por Deus, trazem grandes resultados. Às vezes é um tiquinho de massa, um tiquinho de farinha que você mistura o fermento e vira aquele bolo que muita gente come. Então tem coisa que a gente acha que é pequena, mas eu só falei isso. Eu só falei aquilo. Mas às vezes matou a fé da pessoa. Ou às vezes levantou a fé da pessoa. Porque foi um fermentinho que foi colocado. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o fermento deles é estragado, o fermento deles é ruim. Vai ficar sovado, não vai crescer, não vai produzir resultados. Pode matar na fé, vai te fazer desistir, não te fazer avançar. Então cuidado com as palavras alheias. Olha o que o Espírito diz às igrejas. É essa mensagem, é esse fermento que precisamos colocar na nossa massa, na nossa vida. Então não escute o que o mundo diz à sua volta, porque são tempestades que vivem. Quem está com Cristo sabe que Ele está no barco e pode mudar a história a qualquer momento. Então é assim. A palavra de fé, a palavra de esperança que damos ao abatido, que damos àquele que está quebrantado, está cansado, ela produz grande resultado. O abatido pode ser fortalecido. Então é assim as nossas palavras de amor que nós damos a uma pessoa que pode curar uma ferida na alma do depressivo e mudar a história dele. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque são pequenas sementes que plantadas podem gerar. Qual resultado nós queremos escolher? O resultado para a glória de Deus? Então a mensagem, a semente deve ser de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque assim são os pequenos gestos. São os pequenos gestos que fazemos as pessoas, as pequenas atitudes. Cai um negócio, você vai lá, pega no chão a pessoa. Dá uma licença, dá uma preferência. Ajuda a atravessar uma rua. São pequenas atitudes que nos tornam mais parecidos com Cristo. Atitudes de se preocupar, de se importar. Tem gente que não para dar informação. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes você para dar informação, é roubado. Mas também não podemos deixar de ajudar aquele que precisa. Precisamos ser parecidos com Cristo, porque as nossas atitudes podem libertar uma alma do pecado. As nossas palavras podem ser a semente que vai libertar uma alma do pecado. Então não podemos deixar de falar de Jesus, porque às vezes nos achamos pequenos. Eu não sei falar muita coisa. Não importa o que você sabe falar, importa o que você vai falar. O que você vai falar é de Jesus, é de Deus, então não importa o que você está falando. Começa, o Espírito Santo termina. Deixa sair.
Ah, mas é simples, é simples mesmo. Jesus veio, o Filho de Deus veio na manjedoura. É para mostrar que é simples mesmo. Não é para falar bonito. Ah, eu não sei nem orar. Orar é falar com Deus, é falar com o Pai. Quem fica procurando, Senhor Pai, você pode chegar e falar honras e glória, sim. Mas fale com sinceridade, do jeito que você sabe falar. O importante é se relacionar. O importante é se comunicar. O importante é participar. Então nós precisamos falar de Jesus para as pessoas com palavras simples de preferência, para que elas consigam entender e até ver na simplicidade das nossas palavras a intensidade do poder dele, porque a glória é dele. Quem tem que aparecer é ele, não é as palavras bonitas, não é as mensagens bonitas, mas a essência do Evangelho que está contida na metade. Então não se preocupe com o seu pouco conhecimento, porque é desta semente que Deus precisa para reflorestar essa terra abandonada, essa terra sem esperança. É dessa sementinha, dessa palavrinha pequena que Deus está precisando para criar uma árvore de vida no coração de alguém. Às vezes seu vizinho é simples, por que você vai falar bonito, palavra que ele não entende? Ele fala a palavra que ele entende mesmo, então seja simples. Sejamos simples como Cristo é. Então pequenas atitudes nossas podem salvar e mudar uma vida, mudar uma história para a eternidade. Porque se você ganha uma pessoa para Jesus, você muda a história dela para a eternidade. Não é para hoje, não é para agora, não é para amanhã, é para a vida toda. Olha a relevância disso, por isso a festa do céu. Então nós precisamos usar, não ter medo, não ter vergonha. Então não subestime, não se envergonhe da pequena semente que Deus te deu, da pequena sabedoria, do pequeno conhecimento, do pouco que você sabe fazer, do pouco que você sabe falar. Não se preocupe, é pouco. Eram poucos peixes, eram poucos pães, e a multidão foi saciada porque era para a glória de Deus. Então se o que fazemos é para a glória de Deus, não importa o tamanho, a relevância vai ter, porque Jesus é quem trabalha. Então fale de Jesus da forma que você sabe, da forma que você conhece, porque é aí que tem poder na sua palavra. Eu não sei te explicar isso direito não, mas eu fiz assim e Deus mudou minha história. Eu agi assim e Deus me respondeu. Conta a sua história, a pessoa que se vira lá, dá na dela lá para ela viver. Mas na hora que você falar a sua história, eu vivi isso, eu passei isso, aquilo é uma história que tem poder, porque é alguém que viveu, é alguém que passou, é alguém que enfrentou, que está falando comigo. Eu não ouvi nos jornais, eu ouvi nos jornais, pode ter essa mentira. A mídia adulterou, quem quis, não sei. E aí? Agora eu ouvi você falando da sua vida, da sua história, é diferente. Então a sua história de vida tem mais poder. Muitas das vezes até mais do que um versículo dado. Eu vou ler para você a passagem, não sei o quê. Conta para essa pessoa a história sua, que vai fazer mais sentido para ela, e às vezes vai mudar a história da vida dela, e é aí que ela vai conseguir ler esse livro. Tem gente tentando fazer as pessoas entenderem esse livro, mas elas vão conhecer Jesus através de nós. Então a nossa vida precisa apresentar Cristo para eles. Então seja você a semente de mostarda que plantada na terra cresce e produz resultados para a glória de Deus. Então seja você a semente de mostarda, a pequena semente de mostarda, a pessoa simples no seu serviço que fala de Jesus. Seja você a pessoa simples no seu serviço, a semente de mostarda que colocada naquele serviço, naquele trabalho, ganha pessoas para Jesus. Porque são coisas que parecem que aparentemente pequenas, aparentemente loucas, que Deus faz grandes coisas. Ele confunde as loucas com as sábias. É através de pequenas coisas que Deus faz grandes mudanças, grandes obras. Foram 300, tinha 32 mil. Deus falou, só quero 300. Porque não está olhando quantidade, está olhando sinceridade, ele está olhando vida com ele, intimidade. Porque é aí que ele consegue produzir essência, é aí que ele consegue produzir fruto. Então não importa o que você sabe falar, não importa o conhecimento, eu nem li a Bíblia toda, você está atrasado, era para ler, mas não é isso que muda a sua história, é a sua vida de oração primeiramente. Então use as palavras simples do que você já viveu com Deus, porque Deus, Ele aparece, Ele se manifesta até nas nossas fraquezas, e faz delas grandes coisas.
para mostrar que não é nós. Então o reino dos céus é assim, o reino de Deus é assim. Começa na graça, o evangelho ministrado, o evangelho passado, as boas novas, a mensagem de salvação aos quebrantados, a mensagem de esperança aos abandonados. E aí começa a se estabelecer, a crescer o reino, o direito de ser feito filho de Deus, herdeiro da vida. Através dessa mensagem as pessoas começam a obedecer, a seguir e a viver, a ter direito do que Deus fez para elas. Então, igualmente, Mateus 13, 47, 48, a mensagem, a palavra continua dizendo lá em Mateus 13, 48, ele fala: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Imagina, vocês já conhecem as histórias mais ou menos, então vocês vão entender. O reino dos céus é isso, é como lançada uma rede ao mar, e ali pega diversos peixes. É como na igreja que se faz um trabalho, uma igreja que se faz uma campanha, uma igreja que se faz um culto de jovem, um culto de criança. Ela está lançando uma rede. A igreja que está fazendo um culto de um evento simples, um evento de casais, está convidando pessoas, uma virada de ano. É uma rede lançada para pegar aqueles peixes. Vem gente interessada na vitória, interessada no sei o quê, interessada. Olha a campanha, vem gente interessada em um monte de coisa. Só que naquela rede que Deus, Mateus 13, 47, naquela rede que Deus lança, aquela forma que Deus usa para atrair as pessoas, Ele pega ali peixes bons, pessoas que vão ser obreiros, pessoas que vão ser salvas, transformadas, e pega pessoas ali que vai jogar de volta. Mas aqui não está no tempo dele. Essa pessoa não quer agora, ela precisa de mais tempo, é lá na frente, ela precisa passar pelo moinho primeiro, ser moída primeiro. Então alguns vão ser lançados de volta ao mar, porque não vão querer ficar, não vão continuar. Mas muitos vão ser alcançados e transformados através dali. Então no versículo 48 do Lucas 13 lá, estando cheia, ela é puxada para a praia. A rede é puxada para a igreja, aqueles peixes são puxados para a igreja, e ali eles são lapidados, separados pelos anjos, colocados em cestos, em ministérios, que às vezes você puxa aqui e vai atuar em outro ministério. E os ruins são novamente lançados de volta ao mar. Então só os que são de Deus, infelizmente, vão permanecer naquele momento, os outros vão voltar para o mundão. Porque muitas vezes o diabo lança uma semente errada no coração, uma palavra distorcida, e a pessoa prefere seguir aquela palavra na ambição, na vaidade, na maldade do coração dela. Ela não quer a verdade, mas os que querem a verdade permanecem, por mais dura que ela seja, e ela acaba seguindo. Então Mateus 13:15 vai dizer que muitos acontece isso porque o coração está endurecido, e às vezes está endurecido por causa da falta de cuidado, da falta de amor, da falta de carinho, da falta daquele abraço, daquela palavra simples, daquela recepção calorosa que nós como igreja precisamos fazer. Então muitos fecham o coração e acabam recusando a semente de vida. O nosso tempo está acabando, mas nós precisamos agir como Cristo para edificar a igreja de Deus, agradar a Deus, viver nas coisas espirituais. Então perto está Deus, perto está o Senhor de buscar a sua igreja. Nós precisamos estar preparados, precisamos estar prontos. Ele nos deu a boa semente, precisamos semear. O trabalhador precisa ser encontrado semeando. Então no reino dos céus faz menção a isso, a vida eterna com Deus, onde não haverá morte, não haverá pranto. Então precisamos ser nós essa semente. Precisamos ser nós, essa rede. Precisamos ser nós a estabelecermos o reino de Deus. Ele conta com a gente, Ele escolheu a gente, Ele separou a gente para essa boa obra. Somos as ferramentas, o instrumento que Deus quer fazer. Então precisamos perseverar no Senhor, nos alimentar dEle verdadeiramente, para que possamos conseguir fazer isso. Então, para finalizar, em Mateus 13, 44, a palavra vai dizer lá que o reino dos céus ele é semelhante. O reino dos céus, o reino de Deus, vai ser a mesma coisa ali no sentido final, porque um gera o outro, um estabelece o outro.
O reino dos céus não é comida nem bebida, ele é paz, justiça, alegria, que estabelecido em nós, estabelece o reinado, o domínio de Deus aonde estamos. Então o reino dos céus, ele é semelhante, ele é parecido a um tesouro escondido, que a pessoa achou no campo e de repente ela vai lá, e de grande alegria por ter achado algo tão valioso, tão importante, ela vende tudo o que tinha para comprar aquele campo, porque ela sabe que tem ali um grande tesouro. Então o reino de Deus é assim na nossa vida. No versículo 15 ele continua lá: é como um negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tinha para comprar. O reino de Deus é assim. E a nossa vida foi mais ou menos isso, e precisa até ser dessa forma. Nós encontramos um grande tesouro em Deus, em Cristo, na palavra, na igreja. Aqui há algo de Deus, e essa mensagem impactou o nosso coração, e nós falamos que eu quero Jesus, eu preciso de Cristo, tudo que eu preciso está aqui. E nós largamos tudo que era valioso para nós lá fora, nós vendemos tudo que nós tínhamos, nós abandonamos tudo que nós fazíamos. O que para nós era valioso deixou de ser, porque o valor maior está aqui. Nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, os nossos bens nos pés de Cristo, na presença de Deus, porque nós entendemos que o nosso maior tesouro está aqui. A nossa maior riqueza é essa aqui, é essa palavra eterna que nos leva à vida eterna, que nos dá a vida eterna. Então a pessoa, quando ouve essa mensagem, e essa mensagem desce ao coração, ela encontra esse tesouro que é Jesus através da mensagem. Ela larga todo o pecado, ela larga toda a vaidade, ela se desprende do mundo e entrega a vida para Jesus. Então por isso nós precisamos levar essa mensagem para transformar. Nós precisamos apresentar esse tesouro às pessoas. Mas se nós nos apegarmos demais às coisas lá fora, essas pessoas vão olhar para nós e falar assim: não, esse tesouro seu não é verdadeiro, não é importante, porque você não está nem no culto hoje, você não vai lá, você nem foi no evento, me chamou para o evento, mas você... Então muitas pessoas vão olhar para a nossa vida e falar: não, você vive isso, então realmente isso tem valor para você. Eles vão olhar para você, você pratica isso, então somente realmente tem valor para você. E se tem valor para você, as pessoas vão olhar com valor, porque assim é reflexo. Então nós precisamos valorizar o que nós temos, respeitar isso. Então quem entregou a vida para Jesus tem que ter esse entendimento, e tem que buscar ter essa ação diante de Deus, para que o reino seja estabelecido através de nós. Porque Deus não veio fazer, e Ele não vai fazer, chegar, bum, acabou vocês, agora é o rei. Não. Ele veio através de pequenas coisas, de pequenos gestos. Ele veio através de um pequeno menino, Jesus, que nasceu e cresceu, e aí estudou, e aí conheceu, e aí trouxe a mensagem para mostrar para nós. Ele podia ter vindo grande, ele podia ter vindo estabelecendo o reino, dominando sobre os romanos, fazendo de forma grande. Ele tinha poder, ele podia fazer grandes milagres, mas mesmo quando pediram para ele diz: uma geração adulta me pede o sinal, vocês já tiveram. Porque é nas pequenas coisas que nós mostramos a nossa grande fé, é nas pequenas coisas que nós mostramos o nosso compromisso com Deus, é nas nossas pequenas atitudes que nós mostramos que reconhecemos a Deus. Deus todos os dias faz grandes coisas nas nossas vidas, só que para nós muitas das vezes parecem pequenos, nós não valorizamos. Se acordarmos amanhã cedo, respire fundo e diga: Deus, obrigado por mais um dia de vida. Ao sair da sua casa, diga: obrigado, Senhor, por essa oportunidade, ou de trabalhar, ou de resolver alguma coisa. Ou no café da manhã, obrigado, Deus, pelo pão, pelo alimento, pela oportunidade de fazer o almoço. Seja grato a Deus por tudo. São provisões de Deus na nossa vida para que nós continuemos a nossa caminhada estabelecendo o reino. Então você é a semente de mostarda que hoje Deus tem plantado na terra para germinar. Produza frutos para a glória de Deus. Então, como eu disse, não importa a simplicidade da sua vida, a simplicidade das suas palavras, não importa a pequenez do seu conhecimento. Se você falou de Jesus, histórias serão mudadas. Se você falou com amor, com gratidão, com coração, aquilo vai produzir resultado.
E é isso que Deus quer de nós. Deus não quer grandes coisas. Deus confia grandes coisas àqueles que são fiéis às poucas coisas. Ah, não sei nem falar direito, fala do meu jeito. Pode ter certeza, Deus vai te levar a lugares grandes. E Deus vai te dar resultados grandes. Porque você não limitou o agir de Deus. Deus trabalha onde Ele quer, com quem Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é Deus de pequenos, Ele é Deus de grandes. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas Ele vem ao humilde, ao fraco, ao necessitado. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Então, o chamado é esse. Que a nossa vida seja assim. Na simplicidade, nós vamos estabelecer no reino. E vidas serão mudadas à nossa volta. Coloque sobre os teus pés essa mensagem de Deus ao nosso coração nesta noite. E que o Senhor, em nome do Senhor.